Vamos entender essa lesão aqui, que teve o Tiger Woods, como veiculado na mídia, novembro de 22, dezembro, estava sofrendo com a fascite plantar. E aqui notícia de abril, ainda ele estava com essa situação. Anatomia explica isso aqui. É uma condição que acomete a fáscia plantar, ou a aponeurose plantar. E, na verdade, conceitualmente, ela faz um papel em muito mais do que isso. Que ela liga ali o calcâneo até a cabeça dos metatarsos. Além disso, ela age em conjunto com todo aquele complexo do tríceps sural para fazer a flexão plantar. Inclusive, um exemplo prático aqui, curiosidade, quando vai fazer uma flexão plantar na academia, por exemplo, por que é interessante colocar a carga na cabeça dos metatarsos? Porque aqui é o fulcro do movimento, porque o tendão de Aquiles e a panturrilha vai puxar, fazer a flexão plantar com auxílio dessa estrutura aqui, a fáscia plantar, porque ela vai se conectar lá no fulcro, e aí então a gente vai conseguir fazer a flexão plantar. Olha a importância dessa estrutura para todo o membro inferior, então justifica o quão comum é essa lesão aqui. Essa lesão acomete até 10% dos corredores e é a causa mais comum de dor na região do calcanhar. Isso aqui é uma animação demonstrando como é que essa fáscia, que na verdade não é bem uma fáscia, é muito mais do que isso, como é que ela funciona. Olha só, ela tem um papel importantíssimo para a manutenção do mecanismo de amortecimento de choques na parte do pé ali. Ela atua inclusive junto com os arcos plantares, como eu vou mostrar aqui, por meio desse movimento que acumula aqui energia elástica e depois devolve. E aí, quando a gente tem estresse repetitivo, uma atividade muito nova, muito grande, vai causar micro-rupturas nessa estrutura, porque ela é muito demandada. E aí essas micro-rupturas, geralmente, de maneira insidiosa, vão evoluindo até que gere essa condição, que geralmente é uma coisa mais crônica, que vem começando e demora para tratar. Aqui é o papel da fáscia em conjunto com os arcos plantares, de maneira que, se a gente vê, ela faz o movimento, o papel de uma corda aqui embaixo. No momento que ocorrer a carga, essa fáscia ela vai se distender e depois ela vai retornar a energia elástica para fazer a propulsão e manter os arcos plantares funcionando também. Aqui um exemplo, está escrito resumido, material de observação anatômica, quem são esses arcos, quem é que compõe, mais ou menos ter uma ideia geral. Mas em resumo, é isso. Então, essa é a fáscia, como a gente vê em um atlas mais realista aqui, e a gente percebe que ela tem origem aqui na região do calcâneo, mais na parte medial. Além disso, vale citar que essa fáscia ela tem 3 componentes. Existe o componente medial, olha como ele é pequeno, menos relevante, o lateral também, que ele tem inserção lá na região da base do quinto meta. Ele vai ser relevante em fraturas, por exemplo, de avulsão da base do quinto meta, mas para essa patologia aqui, o que importa é a banda central, que ela tem um papel muito mais relevante no amortecimento, na transferência da energia do tríceps sural lá para os metatarsos, aqui onde se insere. Então, e o problema vai ser aqui, ó, já adianto para vocês nessa parte mais proximal. E olha a anatomia proximal aqui na região do calcâneo. Observa que outras estruturas têm origem ali, ó. O músculo flexor curto dos dedos na primeira camada, ó, o abdutor do hálux também vai ter origem ali, indo para a segunda camada. O quadrado plantar também vai ter origem naquela região. E indo mais profundo, a gente ainda tem uma visão mais... aí todas as estruturas cortadas que tem origem aqui. Olha quanta coisa que vem ali de baixo, junto com a fáscia plantar. Aqui a gente vê os principais, que são o abdutor do hálux, o quadrado plantar e o flexor curto dos dedos. E, claro,
a aponeurose. Então, trauma repetitivo ali, situações crônicas podem levar a micro-rupturas e vai levar a uma inflamação inicialmente, que mais tarde pode nem estar presente mais, que vira uma situação crônica, como outras tendinopatias, daí se chama tendinose, já nem tem mais essa condição inflamatória. E aqui a gente vê uma periostite, que esse termo a gente lembra também naquela situação da canelite. Aquilo lá também gera uma periostite. Então veja como tudo é meio parecido com essas lesões. Então lembrando dessa origem aqui de todos esses músculos que também pode acabar inflamando aqui o tubérculo medial do calcâneo, que fica ali embaixo, e é geralmente a região que vai causar a dor é justamente essa aqui, a parte medial do calcâneo. E outras situações anatômicas aqui relevantes que a gente tem também nessa região, aqui uma estrutura que passa aqui por baixo, que é o tendão do músculo tibial posterior, que ele vem aqui, ele ajuda a sustentar o arco longitudinal medial e também dá suporte a esse ligamento mola aqui do pé, que também tem um papel relevante nisso. Então, essa situação ela pode estar associada. Então, se tiver uma lesão ali, pode sobrecarregar o papel da fáscia em fazer essa manutenção da energia elástica. Além disso, uma tensão excessiva aqui no gastrocnêmio ou no sólio, no tendão de Aquiles, também pode acabar sobrecarregando a fáscia plantar ali embaixo, porque tudo isso atua em conjunto. Além disso, limitação da dorsiflexão, se a articulação talo, tíbio calcânea, né, tiver com dorsiflexão limitada, aí esse amortecimento de choque que é feito por aquilo ali vai ser compensado em algum lugar e a fáscia vai sofrer também. Outra coisa que pode acontecer junto aqui no túnel do tarso, onde passam diversas estruturas aqui, existe a síndrome do túnel do tarso. Isso aqui é um macete Tom, Dick and Very Nervous Harry, que resume a ordem das coisas que passa aqui. A veia aqui nesse desenho da observação anatômica tem mas são duas, né? Essas veias musculares, elas acompanham duas vezes uma artéria. Aqui tá errado esse desenho, né? Só um esquema para mostrar tudo que passa ali. Isso aqui, existe um problema que pode dar ali, comprimir essas estruturas no túnel do tarso, também pode causar sintomas junto. Inclusive o próprio tibial posterior passa ali. Isso aí tudo pode estar em conjunto, né? São condições associadas. Inclusive, se tu tem a disfunção do tibial posterior, síndrome do túnel do tarso e a fascite plantar, tem a tríade da dor do calcanhar, como é conhecido. Além disso, também tem outra situação da anatomia relevante, que qualquer alteração no pé muito pronado, muito supinado, pé plano, pé cavo demais até, inclusive, que é o pé plano demonstrado aqui, daí o pé calvo também, tudo isso pode sobrecarregar a fáscia, porque ela é muito importante naquela região ali de baixo. E a dor vai ser justamente aqui, ó, no tubérculo medial do calcâneo, onde tem a origem, a maioria se a gente olhar aqui a imagem, né, ela vem da região medial, a porção central. Então é ali que vai ter a dor. E geralmente se dá quando acontece, é característico na história clínica, primeira pisada que o paciente vai dar no chão, ele sente a dor, porque aquela face ela foi sendo contraturada durante a noite, né? E aí aqueles músculos tensos do gastrocnêmio, inclusive, pode estar puxando, e aí quando tu dá a primeira esticada naquela estrutura que está com micro-rupturas, processo crônico, enfim, aquilo ali dá uma dor exacerbada que vai melhorando ao longo do dia, mas ao final do dia piora também. Outro macete aqui, um teste do exame físico, é fazer esse teste de Jack aqui. Esse teste ele pode ser usado para te avaliar a mobilidade da subtalar também, mas nesse caso a gente vai simplesmente fazer isso aqui para a gente tensionar a fáscia plantar e aí acusaria dor, que é o teste do molinete, também conhecido, né? Aquele negócio da pesca que a gente puxa. Então, teoricamente, tu puxa aqui, ele eleva o arco do pé, mas isso é uma consequência do tensionamento da fáscia,
e aí vai puxar onde está justamente ali aquela periostite, processo inflamatório ou crônico, enfim. Então, outra coisa importante é avaliar também se está tensionado aquela musculatura do tríceps sural, se está bem alongada, se está muito tensionado ali, porque uma tensão grande naquilo pode ser o que está colocando esse excesso de carga na face ali embaixo do pé. Também avaliar se tem alguma deformidade do pé, alguma deformidade da marcha, e pé plano, cavo, enfim, faz parte da avaliação. Indo para a parte de imagem, a gente tem isso aqui que é clássico, né? Todo mundo talvez tenha lembrado a fascite plantar, o esporão, né? O esporão do calcânio, esse inferior aqui, lembrando que existe o retrocalcânio também, outra lesão que a gente comentou aqui no curso. Isso aqui, ele pode estar associado até a metade dos casos de fascite plantar, mas isso não é necessariamente não é isso que causa a fascite. Na verdade, uma inflamação ali, como está descrito aqui no texto, isso aí, na verdade, gera um ambiente ali, qualquer inflamação, alguma coisa assim, vai gerar uma tentativa do corpo de colocar cálcio ali para fortalecer aquilo. O problema é que isso aí, na verdade, pode calcificar, então, aquela parte e pode irritar ainda mais o tendão, gerar um processo contínuo ali, né? Então, uma inflamação prévia, não foi o esporão que gerou aquilo. A inflamação, o quadro todo que pode ter gerado isso, e que é ao contrário do retrocalcâneo aqui. Nesse caso aqui, há indícios que, na verdade, isso veio prévio. Não foi era uma deformidade prévia. Já aqui parece ser esse processo inflamatório que gera esse entesófito ali. Além do exame de imagem, de raio-x, dá para fazer um ultrassom. E o ultrassom, ele vale ressaltar que é importante fazer o exame de maneira dinâmica, variando a posição dos metatarsos, a incidência ali, porque isso vai facilitar ver a porção espessada da face. Então não é só botar o ultrassom ali, exige uma certa manipulação ali do examinador para conseguir fazer a avaliação correta dessa região ali embaixo. Ressonância magnética também pode mostrar uma inflamação aqui embaixo, como essa imagem. E, eventualmente, se quiser descartar uma outra situação de diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, uma fratura por estresse do calcâneo, dá para pegar uma cintilografia em casos mais extremos. Importante ressaltar outra anatomia, outras situações que podem dar dor ali, costumam causar confusão. Olha como tem bastante coisa aqui. A principal, como eu disse, é a fascite plantar, número 1 aqui, ó. A dor geralmente é aqui. Já pode ter a compressão desse nervo aqui de Baxter, que é o principal diagnóstico diferencial pela dificuldade da localização da dor. Esse é um nervo que ele vem ramo do tibial ali e ele pode ser comprimido naquela região ali embaixo, bem próximo da origem da face, e pode causar confusão, mas bem raro isso, mas é comum de cair em prova e eventualmente pode estar causando a dor. Outra coisa, a atrofia dessa gordura no calcanhar. A gente tem gordura no calcanhar, tem um amortecedor natural no calcanhar. Essa gordura ela é depositada em septos de maneira que ela amortece a carga ali, e a atrofia dela pode acontecer por inflamação crônica, por exemplo. Inclusive, além da atrofia, ela pode estar inflamada por, sei lá, um atleta foi para uma prova mais dura, ou ele diminuiu um calçado com amortecimento, ou ele correu na praia, por exemplo, sem o calçado. Isso tudo pode traumatizar aquela gordura e inflamar essa gordura aqui do calcânio. E, eventualmente, se tem uma injeção de corticoide, pode causar a atrofia, que então, posteriormente, vai ter mais chance ainda de ter essas dores, essa inflamação aqui, porque tu vai estar diminuindo esse amortecimento natural. Outra coisa, tendinopatia, né, tendonite, que engloba aqui daí tendinite e tendinose do Aquiles, pode ser insercional ou não, a gente fala aqui em outra aula no curso. Deformidade de Haglund, também abordada em outra aula. Fratura por estresse do calcâneo, é importante avaliar. Nesse caso, a dor ela costuma ser circunferencial
não na parte de baixo, mas mais nessa parte aqui do calcanhar. Observa aqui onde está o laser. Dessa maneira assim, C é o padrão de dor de fratura por estresse do calcânio. Aí a gente descarta com a cintilografia, por exemplo, ou raio-x também demonstraria ali, tomo, enfim, até uma ressonância. Outra coisa, síndrome do túnel do tarso, lembrando que pode coexistir com essa situação, naquela tríade que eu comentei, e eventualmente uma radiculopatia que vai acometer alguma raiz nessa região aqui, né? Por exemplo, L5, S1 ali na região mais lateral, daí tem que ter o nível de suspensão, o nível de suspeição aí para pensar nisso aí tudo. Tratamento, basicamente, ele é conservador, que se dá com alongamentos, com fortalecimento da região, analgesia, eventualmente, se estiver em um grau muito avançado que tu não consegue fortalecer nem alongar, a primeira coisa tem que tirar a dor do paciente, e aí tem diversas medidas, e também pode ser tentado, até mesmo em casos graves, colocar uma órtese aqui, para que quando o paciente estiver dormindo, ele consiga alongar um pouco essa fáscia e evite que ela fique contraturada ali embaixo, ou que até mesmo os músculos da loja posterior aqui, que eventualmente estão tensos, eles vão aumentando essa tensão na face ao longo da noite, de maneira que quando o paciente pisa, né, ele tem aquela dor muito grande localizada na parte medial ali. Então esse é o princípio anatômico por trás disso aqui. Heel pads também para amortecer o trauma naquela região ali e também mudar os vetores de força de maneira que uma outra região da face seja sobrecarregada ou que tu inclusive diminua a tensão ali, aumentando um pouco do calcanhar, colocando amortecimento. Isso aí diminui a força que a face e todo aquele sistema do pé tem que acabar realizando para diminuir o impacto. Corticosteroide é citado na literatura, pode ser tentado, mas há controvérsias e há quem não goste de prescrever isso pelo fato de que é um alívio curto prazo, ele não é uma solução definitiva, geralmente no máximo 4 semanas, isso aqui vai aliviar e depois ele ainda vai deixar o risco aumentado de ruptura da fáscia plantar. Dessa maneira, então, muitos profissionais que eu acompanho, eles deixam de lado esse corticosteroide, especialmente em atletas pelo risco. Mas se o atleta, dependendo do jogo, né, muitas vezes essa é a resposta se vai usar ou não. Qual é o jogo? É uma final? Daí, eventualmente, faz o uso disso aqui, porque é aquele jogo que o atleta tem que estar presente. E há complicações, né, como essa aqui, que é a ruptura da fáscia plantar, descrita inclusive em um atleta. E observe aqui que há diversos relatos também, e a média para voltar isso aqui é 2 meses. Esse caso aqui, descrito, ele recuperou em 5 semanas, só que não tinha sido usado o corticoide, né? Então talvez possa indicar que, ao contrário desse estudo que a maioria utilizou corticosteroide e demorou 2 meses para recuperar, esse aqui em 5 semanas só recuperou uma ressonância prévia com a ruptura e depois a lesão aqui curada e o atleta com atividade plena, já treinando e competindo, um atleta de vôlei, e somente com fisioterapia. Então isso demonstra inclusive a capacidade de recuperação do corpo com a fisioterapia, e essa região ela tende a responder bem, como a gente viu aqui. Então, olha só, menos de 5% dos casos vão necessitar de cirurgia dessa fascite plantar, mas quando optado pela cirurgia, observe que como é invasivo isso aqui é uma fasciotomia, né? Eventualmente, se a gente botar na internet, vai ver esse procedimento. Olha como é uma invasão grande na sola do pé, né? A região de grande carga do calcânio. Tu vai abrir ali para mexer naquela face, muitas vezes com resultados ruins, né? Os resultados não eram muito bons desse procedimento aqui, insatisfatórios. Então, o que aconteceu? Que foram criando técnicas mais avançadas, como essa aqui, endoscópica, mas o que a maioria dos profissionais que eu conversei faz é simplesmente isso aqui, ó,
E olha a importância da anatomia para entender esse quadro. Ao invés de fazer uma liberação embaixo, abrir simplesmente por causa daquela anatomia que a gente viu do complexo gastrocnêmio sóleo plantar, da fáscia, uma incisão no gastrocnêmio medial. Primeiro era feita nos dois gastrocnêmios, e aí se viu que simplesmente uma liberação medial já diminuía a tensão em toda aquela estrutura e tendia a melhorar a fáscia lá embaixo, com bons resultados, menor morbidade e complicações. Procedimento de Baruch, que é o mesmo nome daquela sandália que se usa lá no pé, aquela órtese. E aí o prognóstico, geralmente, 75% dos casos, em um ano, ele resolve de maneira espontânea. Só que a questão é que é um processo que pode levar semanas, né, meses e até mesmo anos. A recuperação ele é lenta, como a gente viu na imagem. É um tecido que ele é branquinho, né, dessa maneira ele tem pouca vascularização e tem que ter paciência então e tratamento preferencialmente com conservador, fisioterápico e raramente tentativa cirúrgica. Casos refratários